noite. Só estamos aqui terminando os últimos ajustes para começarmos a nossa live. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui iniciando então a nossa live de hoje. Saulo Pita, que já está aqui com a gente, boa noite, seja bem-vindo. Juliana Mariano também, boa noite, muito bem-vinda. Estamos só aguardando uns minutinhos para que a gente possa iniciar. Aguardar mais alguns amigos que possam chegar e se conectar também. A Shirley Santana também já conectada aqui conosco. Boa noite, Shirley, muito bem-vinda. A nossa amiga lá de Araraquara, Natália Silva, que bom, muito feliz por vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, primeiramente, eu quero agradecer bastante a oportunidade foi concedida pelo Centro Espírita Rafael Latorre, aqui da cidade de Bebedouro, a nossa amiga, companheira Fátima. Agradeço essa oportunidade, esse convite. Quero deixar aqui um abraço a todos os amigos da Casa Espírita Rafael Latorre, muita saudade de todos, dos nossos estudos. E um abraço a todos que nos acompanham aqui também, de outras casas, até de outras localidades, que nós sabemos que muitos amigos nos acompanham. O nosso assunto de hoje, nós falaremos sobre o tema reencarnação. Quando falamos sobre reencarnação, existem muitas possibilidades, muitos aspectos para serem abordados sobre esse tema. Mas nós vamos focar principalmente na questão do processo reencarnatório, no planejamento que acontece para a reencarnação, nas escolhas das provas. Então a nossa intenção hoje é focar nessa questão, tá bom? Estou vendo aqui, tem mais amigos que chegaram. Muito boa noite, muito bem-vindos. A Zuleide Carvalho também, nossa grande amiga. Muito obrigado, Zuleide, pela presença. Então, pessoal, eu quero deixar aqui, então, vamos combinar o seguinte. Se alguém de vocês tiver alguma pergunta que queira fazer, porque esse tema realmente ele abre muitos questionamentos, né? Então, se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta sobre alguma dúvida desse tema, a gente reservará alguns minutinhos ao final para que a gente possa responder, lógico, dentro da nossa capacidade, né? Mas reservaremos uns minutinhos então ao final, tá bom?
Então assim nós vamos iniciando a nossa live, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe em mais essa atividade, que a gente possa receber a inspiração desses amigos espirituais que possam nos auxiliar e abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando, para que todos nós possamos receber as bênçãos do alto e nos sentirmos amparados, confortados, aproveitando mais esta oportunidade de conversarmos a respeito dessa doutrina que tanto nos auxilia, que nos ilumina, nos consola. Então assim nós vamos iniciando, em nome de Jesus, o nosso Mestre Maior. Bom, pessoal, é o seguinte, a minha intenção então aqui hoje é fazer da seguinte forma. Eu vou primeiro narrar um caso de reencarnação que está numa obra de André Luiz, que é o livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier. E eu vou narrar esse caso, lógico, de uma forma bem resumida. Eu até aconselho aqueles que não conheçam, que não tenham lido ainda o livro, que vale muito a pena o livro Missionários da Luz. Dentre tantos outros assuntos que André Luiz trata nesse livro, ele fala sobre esse processo reencarnatório de Segismundo. Então, depois da gente comentar esse caso de reencarnação de uma forma resumida, nós vamos fazer alguns comentários sobre essa questão, baseado em questões, perguntas e respostas que estão no Livro dos Espíritos, sobre esse assunto, e também algum outro livro de André Luiz que aborda essa questão. Então é o seguinte, esse caso de reencarnação de Segismundo era um espírito, então, desencarnado, que pertencia à colônia de Nosso Lar. Ele era um trabalhador incansável da colônia. Ele trabalhava no auxílio a espíritos necessitados, ele ia levar a mensagem do Cristo para aqueles espíritos que chegavam da desencarnação, esperando o auxílio para resgatá-los de regiões de dor, né? Então, Segismundo era um trabalhador que falava bastante sobre o Evangelho, evangelizando, consolando aqueles espíritos carentes. Mas Segismundo, ele carregava uma culpa do passado e ele se sentia bastante atormentado com esse problema, porque ele se questionava, ele falava sempre consigo mesmo: como que eu posso me dirigir a meus irmãos necessitados, falando da mensagem do Cristo, sendo que eu me sinto devedor com a lei divina? Eu sinto algo que pesa em minha consciência. Então, o detalhe que acontecia é que Segismundo, em uma existência passada, ele se comprometeu seriamente com a lei divina. Ele errou bastante. Ele acabou se envolvendo com um casal, Adelino e Raquel. Ele se envolveu com esse casal porque ele ficou apaixonado por Raquel, uma paixão desvairada, que ele perdeu o controle da situação e resumidamente, vou dizer que culminou tudo isso com o assassinato de Adelino. Segismundo acabou assassinando Adelino devido a essa paixão desvairada. E além disso ainda, para complicar mais a situação, depois de algum tempo, Raquel acaba seus dias na prostituição. Então, Segismundo, veja que situação, ele assassinou uma pessoa e encaminhou outra para a prostituição devido à sua atitude impensada, aquela atitude totalmente equivocada. Então esses três personagens, Segismundo, Adelino e Raquel, quando desencarnaram, passaram um longo tempo pelas regiões umbralinas, né, como é de se esperar realmente nessa situação. Eles estavam completamente perturbados, confusos, né,
uns estavam com raiva, outros arrependidos, outros com ódio. Então, aquela situação complicada realmente. Então, passaram um tempo nas regiões de umbral, até que em determinado dia, em determinada época, eles conseguiram ser resgatados por aqueles espíritos socorristas da colônia de Nosso Lar e os levaram então para a colônia. Aí então, na colônia, o espírito Sergismundo, que é o nosso personagem principal, ele aprendeu bastante na colônia, como a gente sabe que acontece isso, né? Ele estudou muito, recebeu orientações dos espíritos orientadores, começou a perceber que era preciso modificar aquela situação que ele carregava. Ele se arrependeu profundamente dos seus atos do passado e ele desejou muito ser alguém melhor. Então, na colônia de Nosso Lar, ele aproveitou todas as oportunidades para se dedicar ao estudo e ao trabalho também. Sim, começou a se dedicar a trabalhar na onde surgia a oportunidade. Até que depois de algum tempo na colônia de Nosso Lar, ele estava então nessa posição já de ser um orientador daqueles espíritos mais carentes, falando do Evangelho, para a gente ver como que Sergismundo avançou bastante na colônia de Nosso Lar, modificou bastante a sua atitude aquele passado de erro que ele teve. Então era isso que atormentava Sergismundo. Ele estava muito presente em sua consciência esse erro do passado. Então ele não estava mais conseguindo trabalhar em Nosso Lar, falar do Evangelho, sentindo-se um devedor da lei divina. Então ele pede para retornar, para reencarnar. E então é programado, é combinado, acontece um planejamento para que aquele casal que também, depois de algum tempo, recebeu orientação, se melhorou, entendeu que era preciso reparar o passado, esse casal, Adelino e Raquel, se comprometeram então a reencarnar. Eles tinham um plano de casar-se novamente na nova existência e iriam então receber por filho aquele personagem, o Sergismundo, aquele que havia gerado todo aquele drama. Eles concordaram porque entenderam que era preciso haver a reparação, perdoaram Sergismundo e aceitaram recebê-lo por filho. Então assim foi. Adelino e Raquel já estavam reencarnados, já tinham se casado aqui na Terra novamente, nessa segunda existência, a partir daquela anterior, né? Esse casal já tinha um filhinho até, e aí chegou o momento da reencarnação de Sergismundo, que seria então o segundo filho desse casal. Iniciou-se então o processo de aproximação. Isso que é interessante, a gente vai vendo muitos detalhes nessa obra, né? Então os espíritos não levam o reencarnante de uma vez para a reencarnação. Existe um tempo para que ele seja conduzido até o seu futuro lar aqui na Terra, onde ele vai se ambientando com o novo lar, com aqueles que lhe serão os pais no futuro. Então existe esse período de aproximação, de ambientação. E Sergismundo então era levado à casa de Adelino e Raquel. E o que acontecia era que durante a noite, enquanto o casal adormecia, eles se afastavam do corpo, como sempre acontece, o desdobramento, como a gente chama, e eles aguardavam ali. Os espíritos orientadores levavam Sergismundo para um contato, para uma conversa, para os últimos entendimentos antes da reencarnação. Só que nessa hora que Sergismundo aparecia, Adelino fugia assustado. Ele não podia ver a presença de Sergismundo, que ele se assustava, se apavorava. Aí que é um detalhe interessante. Adelino havia concordado, antes de reencarnar, de receber Sergismundo por filho. Mas com o processo que acontece do esquecimento do passado,
o Adelino não se lembrava dos acordos, do que tinha acontecido. Ele sentia uma repulsa forte a hora que ele percebia a presença de Segismundo. E ele retornava imediatamente para o corpo e despertava no corpo naquela forma de apavorado, assustado, dizendo que teve um pesadelo horrível. Então essa situação se repetiu durante alguns dias. Os espíritos estavam tendo muito trabalho para fazer essa aproximação, para que Adelino confirmasse aquilo que ele já tinha aceitado antes de reencarnar. Então ali foi algum tempo, até que depois de algum tempo conseguiram com calma convencer e mostrar a Adelino que Segismundo era aquele que ele já tinha aceitado receber por filho. Então aí, depois de algum tempo, a situação se acalmou e programaram então o processo de ligação inicial, o início da reencarnação de Segismundo para a noite seguinte. Olha que interessante, eles programaram até de um dia para o outro, disseram então, amanhã será feito o processo da ligação. Olha o planejamento que acontece, além de tudo que os encarnados estão tratando aqui, existe uma combinação no mundo espiritual, né? Então Segismundo, nessa hora que sentiu que o momento chegou, ele estava muito preocupado, ele estava receoso, porque ele tinha medo de reencarnar e saber que com a questão do esquecimento do passado, ele pudesse fracassar novamente. E isso é muito comum em todos nós que quando chegamos o momento de reencarnar. Aí então, só um minutinho que deu um probleminha aqui no meu roteiro. Aí André Luiz ele explica que os espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório, que eles são chamados espíritos construtores, esses espíritos eles participam do momento daquela ligação do espírito reencarnante com a nova mãe. Esses espíritos precisam estar presentes no momento da ligação. Mas André Luiz explica muito bem que existe um grande respeito à privacidade do casal, porque os espíritos vão respeitar a intimidade do casal. Não é necessária a presença desses espíritos construtores no momento da união sexual, naquele momento do casal, no momento da concepção. Então eles vão aguardar, porque André Luiz coloca que a fecundação do óvulo ela só acontece algumas horas depois do ato sexual. Então os espíritos esperam essas horas e depois então de algum tempo é que eles vão entrar naquele quarto e os espíritos, os reencarnados, aquela futura mãe e aquele futuro pai estarão ali esperando já desdobrados, aguardando já o corpo adormecido e eles ali fora do corpo aguardando aquele momento para iniciar o processo reencarnatório. Então assim, alguns momentos antes ali da reencarnação mesmo, acontece algo que André Luiz fala que ficou admirado quando ficou sabendo como era isso, que é a questão do restringimento. Não vamos entrar em detalhe aqui, porque isso é um assunto até complexo, mas só para falar rapidamente, porque é necessário então que aconteça a redução do corpo espiritual do reencarnante. Porque, vejam, Segismundo apresentava o corpo espiritual ou perispírito, né, na forma da última existência que ele teve. Como ele vai iniciar uma nova existência, vai modificar, vai habitar um corpo que vai ter outra aparência, o seu perispírito vai ter a aparência desse novo corpo, porque na verdade é o perispírito que será a forma até do novo corpo. Então acontece o chamado restringimento. Eles magnetizam o corpo espiritual do reencarnante para que reduza até a forma de uma criança e depois a forma de feto, para começar a se desenvolver junto com o corpo. Então, no momento certo, Segismundo já
com a sua forma reduzida do corpo espiritual, era carregado nos braços da mãe de Raquel. Olha que emocionante isso. A mãe desencarnada de Raquel carregava Segismundo nos braços para entregá-lo à nova mãezinha. E diz André Luiz que tinham mais de 100 amigos presentes nessa hora para se solidarizar, para as despedidas de Segismundo. Então, naquela hora, é feita uma prece emocionante por um dos espíritos responsáveis pelo processo, e Raquel pede para receber Segismundo, seu novo filhinho, de joelhos. Tamanha a emoção que ela estava naquela hora. Então Raquel se ajoelha, depois que a prece é feita, André Luiz diz admirado que ele olha para cima e percebe descer uma coroa brilhante do alto. E essa coroa descia e pairava sobre a fronte de Raquel. Uma coisa maravilhosa, indescritível, muitas luzes. Então André Luiz diz assim, eu vou até ler para não perder a beleza do que ele diz aqui. Diz André Luiz, foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela, como a flor se une à haste. Então compreendi que, desde aquele momento, era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Olha que maravilha que escreve André Luiz, descrevendo esse momento da união daquele espírito reencarnante com a sua nova mãezinha. Daquela hora em diante, ele iniciava então o processo reencarnatório oficialmente. Então agora nós vamos fazer alguns comentários sobre esse resumo desse processo reencarnatório, abordando alguns esclarecimentos sobre essa questão. E eu começo aqui então com um livro, Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz. E tem um trecho aqui interessante que o instrutor Clarencio, ele diz assim, a reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Então aqui, olha que interessante, ele mostra para a gente, Clarencio nos ensina, que a reencarnação, que é uma lei divina, é um processo que acontece de forma automática. Ela vai acontecer independente da ação de outros espíritos. Chegado aquele momento, baseado, como diz aqui, na sintonia magnética, que não vamos entrar em detalhe mesmo, porque nem temos condições de fazer isso, mas para a gente entender que é um processo que vai funcionar por si só. Mas ele está dizendo que quando algum espírito já começa a mostrar uma evolução maior, como ele disse aqui, alguns passos à frente da multidão comum, quando ele já se destaca com o seu progresso espiritual, quando esse reencarnante pode, com a sua nova tarefa a cumprir, influenciar de algum modo na coletividade à sua volta, ele merece uma atenção especial, que é o chamado planejamento reencarnatório, que foi o que aconteceu com Segismundo. Analisam os detalhes, pensam nas condições do novo corpo, como vai acontecer, pensam nos detalhes da nova família, onde ele vai reencarnar. Então são analisadas várias questões para que aquela reencarnação possa dar os frutos esperados. Então, nesse mesmo livro, Clarencio apresenta uma outra frase importante que ele diz assim,
cada qual de nós renasce na terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. Então aqui ele está mostrando sobre a questão que nós carregamos em nós, no perispírito, no corpo espiritual, que será a matriz do novo corpo, carregamos informações do passado, porque tudo aquilo que nós fizemos de bom ou de mal, muitas dessas coisas geram marcas no perispírito, geram lesões, situações que precisam ser resolvidas. Ou então carregamos as venturas, a inteligência, as virtudes que já desenvolvemos no passado, fazem parte do nosso patrimônio, e isso nós vamos trazer para a nossa reencarnação. Então Segismundo, esse agora é uma parte interessante. Como ele havia assassinado Adelino na vida passada, se nós fôssemos achar que sempre funciona somente a lei de olho por olho, dente por dente, a pena de talião, ele deveria ser assassinado nessa nova existência. Mas, como ele trabalhou, se dedicou-se com amor, aproveitou seu tempo para transformar a sua condição íntima, ele não seria assassinado nessa nova existência. Ele teria sim uma doença cardíaca que se manifestaria a certa fase de sua vida. Então essa doença era algo que estava já marcado em seu perispírito, uma lesão que ele causou com aquela sua atitude infeliz, porque qualquer ato nosso que gere o mal para outra pessoa, nós vamos assumir compromissos de resgate. Então, em determinada fase da vida, Segismundo teria essa doença cardíaca, que iria acompanhá-lo, que iria fazer com que ele meditasse, com que ele pudesse sentir de uma forma intuitiva que ali estava algum resgate do passado. Agora nós vamos falar um pouquinho então sobre as escolhas das provas. Como é que nós escolhemos? O que os espíritos nos dizem a respeito dessa escolha de provas, né? Então eles nos falam que nós escolhemos apenas o gênero das provações. As particularidades são consequências da posição em que nos achamos e das nossas ações. Então isso quer dizer que nós não temos tudo programado da nova existência, é lógico, senão nós não teríamos livre-arbítrio, né? Nós estamos escolhendo a todos os instantes. Mas de acordo com as nossas escolhas, vamos dar alguns exemplos. A gente planeja antes de reencarnar, por exemplo, a condição financeira. Se nós teremos mais tranquilidade financeira, se nós nasceremos com poucos recursos, haveremos de ter uma existência com poucos recursos. Então isso faz parte de um planejamento. E muitas vezes aqui, a hora que a gente está numa situação, às vezes de carência de recursos financeiros, a gente se revolta. Esquecemos que muitas vezes foi algo planejado para o nosso bem, de acordo com as nossas necessidades. Então, também são planejados, por exemplo, a profissão que nós haveremos de ter, né? Em qual lugar haveremos de nascer, em qual país, em qual família. Então, tudo isso são provas que nós mais ou menos programamos, pedimos antes, combinamos com os instrutores espirituais para que a gente possa conquistar virtudes, resgatar erros do passado. Então eles dizem, por exemplo, se um espírito pede para nascer num meio hostil, no meio de uma condição de mais pobreza extrema, onde é mais comum a criminalidade, lugar onde tem muitos vícios, essa pessoa, lógico que ela estará sujeita a ser influenciada pelo meio. Ela pode ser levada, arrastada a cometer esses atos, né, de viciação, de crime, mas não quer dizer que ela vai fazer isso. Tanto é que o espírito às vezes pede para nascer num meio difícil para conseguir mostrar que ele aprendeu que ele não vai ceder a essas tentações, a essas fraquezas. Então são todas formas de provas
que a gente escolhe, mas não tem nada de fatalidade, não tem nada programado que tenha que acontecer. Vai depender do contexto, das nossas atitudes, daquilo que nós vamos resolvendo. Na questão 264 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que faz ele escolher essa ou aquela prova, né? Então eles respondem: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, esse espírito que reencarna, dependendo do seu passado, ele vai analisar onde ele errou, onde ele tem as suas fraquezas, o que ele precisa melhorar. Então ele vai escolher provas que ajudem que ele consiga melhorar nessas questões. E aí foi que Segismundo, então, escolheu renascer como filho do casal, pediu isso, porque ele sentia a necessidade de reparar a esse casal, a necessidade de aprender a amar esse casal. Então a bênção que tem, por exemplo, olha como seria algo importante. Esse casal que teve aquele ódio, aquele desejo até de vingança, iria ter por filho aquele que gerou todo o problema, aprendendo a transformar o ódio em amor. E a resposta continua, então, dizem os espíritos: uns podem impor a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Então, às vezes, a pessoa pede, como eu disse, né, para nascer com menos recurso financeiro. Então, é uma prova que pede, mas também pode ser uma expiação. Porque se ele foi um rico em existência passada, que não soube fazer bom uso da sua fortuna, ele pode, então, renascer numa condição de miséria, para que ele aprenda a sentir como é difícil a carência de recursos, a que ele não se feche tanto no egoísmo e não se apegue tanto aos bens materiais. E os espíritos dizem também que outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, né? Então são aquelas provas que às vezes o espírito escolhe para renascer com fortuna, com uma grande riqueza. Aqui na Terra, isso que é interessante. Muitas pessoas, se a gente perguntar, quantos não querem ganhar numa loteria para ficar milionários de um momento para o outro? Aqui, a visão nossa de encarnado é que ter uma grande fortuna é algo maravilhoso para muitas pessoas. Mas para o espírito reencarnante, ele sente que é uma prova difícil, porque lá ele sabe de que todos os seus atos aqui de encarnado vai repercutir no seu retorno à vida espiritual. Então ele sabe que ele pode se apegar ao dinheiro em excesso, ele pode dar vazão a tudo aquilo que leva aos prazeres materiais, ao apego, à sensualidade em excesso. Então isso é uma prova difícil, né? Diferente da visão de nós encarnados. Uma outra questão é sobre a ansiedade que os espíritos costumam ter antes de reencarnar. André Luiz nos conta que existe uma apreensão muito grande, porque aquele medo, como teve Segismundo, de saber se vai se sair bem na próxima existência. Porque às vezes a pessoa, o espírito, né, lá no mundo espiritual, analisa as suas existências passadas, vê quanto ele já errou, vê que ele programou em outra existência alguma coisa que ele não cumpriu. Então a hora que ele vem para uma nova tentativa, realmente dá uma grande ansiedade, um certo receio, um medo de errar novamente. Então isso é importante, porque a gente sabe que nós temos o esquecimento, que é uma bênção de Deus. Não vamos entrar em detalhe aqui porque não dá tempo, mas o esquecimento é necessário. Mas por outro lado, algumas pessoas pensam que fica difícil porque acaba não se lembrando dos compromissos assumidos. Mas nós trazemos uma voz íntima, uma intuição daquilo que nós precisamos realizar. Então Segismundo, né, se mostrou bastante preocupado, como dissemos, antes da reencarnação. Na questão 344, também de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: em que momento a alma se une ao corpo?
Essa é uma questão que muitas pessoas às vezes têm dúvidas. Será que é no momento do nascimento daquele corpo, a hora que o corpo, a criança nasce, será que o espírito se une àquela hora? Mas os espíritos respondem, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, é como a gente viu no caso de Segismundo, naquela hora, algumas horas depois daquele ato sexual do casal, quando aquele óvulo vai ser fecundado, né? Então, ali o espírito já se liga, começa o processo do desenvolvimento daquele feto. E esse espírito, então, a partir dessa hora, já se une a essa mãe e dela não se separa até o momento do nascimento, que o corpo vem à luz, né? E começa ali então. Mas o processo reencarnatório nem termina com o nascimento. Nós sabemos que o processo reencarnatório vai até os 7 anos de idade. Até os 7 anos ainda está em processo reencarnatório. Só a partir dos 7 é que aquele novo ser, aquela criança, aquele espírito reencarnado ali, tem condições de prosseguir por si só, comandando automaticamente o processo todo da sua fisiologia, da produção do sangue e tudo mais. E na questão 383, Allan Kardec pergunta, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Olha que questão importante essa, porque Deus, que é tão sábio, fez com que a gente tivesse que passar pela infância, né? Mas vamos ver primeiro a resposta dos espíritos. Eles respondem, o espírito encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, vejam que interessante. O período da infância é, como disse aqui, é um período de repouso para o espírito. Durante, principalmente, esses primeiros 7 anos da nova existência, o espírito está como se estivesse em um repouso, ele não está consciente de si mesmo, ele não tem domínio das suas faculdades, ele está totalmente ali voltado para receber a instrução daqueles pais ou educadores, aqueles que estão responsáveis pelos cuidados nos primeiros anos de vida. Então, a importância da educação nessa fase da infância. Aí os pais têm a oportunidade de transmitir valores morais, de ensinar esse filho. E é importante que esse pai saiba que ali tem um espírito milenar reencarnado, carregando muitos vícios, muitos defeitos, muitas imperfeições, também virtudes, né? Mas esse espírito está ali para mais uma oportunidade de receber orientação, educação. Então é uma missão que os pais têm para transmitir educação. Porque nessa hora, então, esse espírito está totalmente, somente recebendo, ele não está trazendo aquelas ideias que ele tinha de passado, ele não está mostrando suas imperfeições, é um período mesmo de repouso. E depois, Allan Kardec pergunta, então, para ficar bem claro, né, essa mudança que ocorre alguns anos depois, na questão 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem, é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Então vejam que interessante, nessa fase da adolescência é como se abrisse as comportas daquele espírito para a sua realidade anterior. É como se ele retomasse a sua ligação com o seu passado, voltasse todas aquelas suas faculdades, é como se ele sentisse naquela hora o seu potencial. Ali naquele momento existe um choque com o que ele recebeu e com o que ele com o que ele traz de passado. A sua visão, as suas formas de entender as coisas,
as suas imperfeições, as suas virtudes, vai haver uma mistura com o que ele recebeu da educação dos pais. E é nessa hora que pode haver, então, um progresso, porque ele pode modificar atitudes que ele carregava de suas existências passadas. Mas naquela hora da adolescência, então, o espírito retoma a sua natureza e mostra, então, como ele era. E a gente percebe, então, a sabedoria divina que permite que o espírito tenha esse período de infância, para que ele fique acessível às impressões da educação daqueles que estão responsáveis por isso. Meus amigos, estamos já concluindo, só vou comentar agora duas coisinhas, duas curiosidades para que a gente possa encerrar então. André Luiz fala nesse mesmo livro, Missionários da Luz, né, que é o livro principal desse processo reencarnatório, ele fala de um termo que muitos de vocês, creio, já ouviram falar, que é sobre os completistas. O que seriam os completistas? Seriam aqueles espíritos que reencarnam, né, com um planejamento reencarnatório e que aproveitam todas as oportunidades para realizar o bem, para cumprir o seu planejamento. São aquelas pessoas que reencarnam focadas realmente para cumprir tudo aquilo que foi, de certa forma, planejado antes do reencarne. Então, aqueles que conseguem realizar tudo que era esperado dele, tudo que era possível ele fazer durante a nova existência para o seu progresso, se ele realiza tudo mesmo, ele recebe o título de completista. Ele é recebido no mundo espiritual ao desencarnar como um vencedor, como alguém vitorioso. Mas diz André Luiz que, não para nos desanimar, mas para que fiquemos cientes, ele diz que esses completistas são raros, né? E é fácil da gente perceber, porque nós vemos a imensa dificuldade que nós temos, porque às vezes nós sentimos que acertamos, de repente já estamos errando novamente, às vezes passamos um longo período da existência dando cabeçadas até que a gente consiga seguir num rumo melhor, seguindo por exemplo, aquilo que a doutrina nos orienta, ou que uma outra religião possa nos passar de acordo com os princípios cristãos, né? Então a gente sabe que nós acertamos algumas coisas, mas falhamos em outras, né? Então, para sermos um completista, é difícil realmente. Mas um dia, né, depois de muitas reencarnações, poderemos chegar a essa condição. E só uma última curiosidade para a gente finalizar. Vou falar aqui alguns casos só de algumas reencarnações importantes, né? Por exemplo, na Bíblia é falado ali, até acho interessante isso, porque muitas pessoas dizem que, de outras religiões, né, que não existe reencarnação na Bíblia, porque essas pessoas procuram na Bíblia que eles querem encontrar a palavra reencarnação, e não vai ter realmente a palavra reencarnação, porque o termo que era usado à época era ressurreição, então não se falava esse termo reencarnação. Mas na Bíblia tem vários e vários episódios, momentos ali de Jesus mostrando claramente a reencarnação. Não vamos entrar também aqui em detalhe, que nem daria tempo, mas só relembrando uma dessas citações, né, que Jesus mesmo diz que João Batista, aquele que era seu primo, que veio como precursor, né, para dar início à tarefa ali, antes de Jesus um pouco, João Batista era a reencarnação do profeta Elias, um profeta que viveu aproximadamente 900 anos antes de Jesus. E é interessante como que Elias, que era um devoto a Deus, uma pessoa religiosa, mas ele, na sua existência lá atrás, né, ele, em determinado momento, ele não teve tolerância com outros que adoravam outros deuses, que não seguiam o Deus único, e ele então ele corta a cabeça de muitas pessoas daquela época, muitos ele manda matar com a espada. Então, João Batista, quando vem reencarnado, né, que era o profeta Elias, ele também sofre algo semelhante, porque nós sabemos que ele é morto
pediram a cabeça de João Batista, né? Então ele tem essa morte violenta também. Um outro caso interessante também, não sei se todos sabem, que é divulgado, né, no meio espírita, que Francisco de Assis, né, o grande missionário do Cristo, era a reencarnação do discípulo de Jesus, João, né, aquele que foi o evangelista. Então João, evangelista, reencarnou-se como Francisco de Assis. Uma outra reencarnação também curiosa, o outro discípulo de Jesus, Judas, reencarna também algum tempo depois como Joana d'Arc, aquela heroína francesa, né, acabou sendo até canonizada pela Igreja Católica. E o nosso Emmanuel também, dentre tantas das reencarnações, ele mesmo diz que foi Padre Manuel da Nóbrega, né? Então, alguns casos só para a gente ver de nomes aí importantes da história, sabendo das reencarnações que são confirmadas. Então, assim, meus amigos, eu agradeço mais uma vez ao Centro Espírita, Assistencial Espírita Rafael Latorre, a nossa amiga Fátima, ter concedido essa oportunidade, esse convite para estarmos aqui falando com vocês. Agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco, desejo muita paz a todos e não creio que não deve ter nenhuma pergunta, nenhum comentário aí que precise, né? Então tá bom. Então assim nós vamos encerrando, desejando a todos muita paz, que Deus abençoe a cada um de vocês e até então uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos, fiquem com Deus.